após o grande flush que a gente teve aí no Bitcoin em todo o mercado cripto no dia 10 de outubro, de lá para cá o Bitcoin vem se recuperando, mas já o cenário nas altcoins é um pouco diferente. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um relatório exclusivo da Encryptos para mostrar para vocês no detalhe qual é o cenário atual de performance das altcoins. Fala galera, Fênix na área, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um relatório exclusivo da Encrypts, mostrando aí as altcoins, né? Por que que algumas altcoins, a maioria não está subindo, por que que algumas estão subindo, para vocês entenderem, ter um entendimento mais profundo por esse momento que a gente está passando aqui no mercado cripto nas altcoins. Mas claro, antes de a gente começar, eu já peço que você deixe aquele likezão para fortalecer. Se não for inscrito também, já se inscreve para sempre receber as novidades que eu trago aqui para vocês no canal. Então vamos lá. Eu estou aqui com Bitcoin, tempo gráfico de 4 horas, dois indicadores aqui que a gente tem na Encrypts, a gente tem 6 indicadores exclusivos da Encrypts. Na verdade, 3, né? Estou com o Hunter, o RSI e o nosso exponencial. E o Bitcoin, depois desse flush aqui do dia 10, onde a gente teve o maior número de liquidações da história do mercado cripto, né? O Bitcoin veio se recuperando, né? Montou essa grande diagonal aqui interessante, conseguiu romper aqui, que foi na região de 110, subiu um pouco mais aqui, agora montou outra diagonal aqui nessa região de 113, 114. Vamos ver se dá continuidade, né? Um ponto interessante disso, só para a gente repassar aqui o Bitcoin, estamos com o Upper Índice subindo, né, no BTC. O long, né, chegou a bater um fundo aqui, o nosso long short rate de 1.10, agora está 1.32, vem subindo um pouco, mas o Upper Índice está subindo, está entrando grana nos futuros, fazendo essa pressão de venda acima, né? E aqui a questão das liquidações, né? Tem essa região aqui para ser liquidada, então é um grande ponto de decisão aqui, 116, 118. Ó, liquidou aqui, tá com toda a cara que vai liquidar aqui. E aqui veremos um novo ponto de decisão do Bitcoin aí no nosso mercado cripto, né? Ou seja, esse long vai começar a subir, vai sair o Índice, vai vir mais gente apostando contra. Depois dessa grande região de liquidação aqui, vai ser mais um ponto de decisão para a gente ficar ligado. E a gente sabe também que durante esse movimento do BTC, né, para a gente ver uma performance melhor aí das altcoins, a gente precisa desse indivíduo aqui, né, que é a dominância, está aqui no 30 minutos, deixa eu botar aqui a dominância, que eram 4 horas para vocês. A gente precisa desse indivíduo aqui, né, isso aqui foi no flush, né, no dia 10, a dominância deu um tiro, deu uma agulhada lá em cima no 62,30. Agora ela montou uma região aqui, praticamente ela está acumulando aqui num time frame maior, né? Que é num 4 horas. Montou uma grande acumulação aqui no 4 horas a dominância, mais ou menos essa aqui, ó. E a gente sabe que é aquele básico do mercado, né? Dominância ganhando força, altcoins perdendo força, dominância perdendo força, altcoins ganhando performance, né? Esse fluxo de dinheiro de Bitcoin, dominância em altcoins, né? Se você não entende como que funciona isso, eu tenho um vídeo bem explicativo aqui no canal que eu vou deixar ele aqui no card aqui em cima. Volta lá e dá uma olhada. Nessa questão também que tá, eu vou falar aqui no vídeo, não vou me atentar no conceito, né, do que é um Upper Índice, mas se você não entende também o que é um Upper Índice, o que é um Long Short Ratio, eu também tenho um vídeo bem explicativo aqui no canal. Volta lá e dá uma olhada. Então, se durante, né, os movimentos aqui do BTC a gente está buscando uma performance nas altcoins, né, a gente tem que entender em qual cenário as altcoins estão nesse momento, né? E aí, na Encrypts, a gente tem alguns dados, né, que a gente mesmo busca no mercado, não foi copiado nada de ninguém, o conceito da Encrypts é um conceito único, e eu recebi aqui de um programador aqui da Encrypts, né, um analista de dados da Encrypts, ele me passou esse relatório, que é um material que eu passo somente para os membros da Encrypts, e eu estou trazendo aqui no YouTube para vocês, porque eu acho muito pertinente, galera. Então, vamos lá. Parece meio complicado de início aqui,
mas é bem simples, né? Essa tabela do Excel aqui do lado esquerdo, né? Eu tenho aqui o último, praticamente o último mês, né? Começando aqui embaixo, dia 27/9 e terminando dia 26/10. Então, o que ocorreu nesse último mês aí nas altcoins? Lembrando que aqui no meio a gente tem o dia do flush, o dia do grande dump do BTC, para a gente entender o que ocorreu nesse último mês nas altcoins, analisando alguns dados importantes para entender como está, se o mercado está aquecido e como está o volume de dinheiro injetado no mercado, que é onde traz a volatilidade. Muitos aí não entendem, têm um conhecimento raso sobre o mercado e acham que o que traz a volatilidade é market cap. Na realidade, o que traz a volatilidade dos ativos, como a maioria não, né? Como a exchange, né? O smart money, a exchange, ela está em busca de captura de liquidez nos futuros. O que traz a volatilidade para o mercado cripto é essa galera se alavancando nos futuros e a exchange buscando essa liquidez. Então vocês têm que entender uma coisa chamada Open Interest, que é a grana que está nos futuros, para poder chegar até esse nível de conhecimento. Então a gente vai analisar a gente vai analisar 5 pontos importantes aqui. A quantidade de trades, que é um conceito da Encryptos, que quando eles ligam os robôs, quando o mercado está mais aquecido, quando o ativo está aquecido, não são pessoas ali operando. São uma automação, que algum smart money ali está atuando na exchange, ou a própria exchange, onde ele faz compras em milissegundos muito rápidas, né? Então tem muitos trades naquele ativo, naquela moeda. Então a gente vai analisar aqui a quantidade de trades, a gente vai analisar o Open Interest, que é o volume total de montante de grana de posições de comprados e vendidos. A gente vai analisar a quantidade de moedas aqui, né? Do mercado. Do mercado que eu falo em relação Binance, né? Tendo uma diretriz aqui Binance. A gente vai analisar moedas que estão com RSI acima de 60 do diário e com RSI abaixo de 40 no diário. Então a gente está falando de moedas que estão pegando força, né? Ou moedas que já estão muito fracas, né? Então vamos lá, né? Então, dia 27/9, a gente tinha um total de trades, né? No mercado cripto aqui, no nosso BTC, nas nossas altcoins, de mais de 142 milhões, 924 mil, 923. Praticamente 143 milhões de trades, isso no diário. Aqui, cada data é um dia diário. E a gente veio de lá para cá subindo essa quantidade de trades. Então a gente fez 186 milhões de trades, 203, 199, veio subindo, chegou a 203. No dia do dump, eles ligaram os robôs na venda, então esses trades aumentaram muito, chegou a quase 360 milhões de trades no diário. E aí, esses trades começaram a esfriar, né? Foram diminuindo, 268 milhões, 244 milhões. E aqui ele veio perdendo força na venda, né? E dia 17/10 começou a respirar, se recuperar. Então ele saiu ali de um vermelhinho ali para ficar azul aqui. E atualmente, né, dia 26, estamos com 151 milhões de trades. Então estamos basicamente com a mesma quantidade de trades, um pouco mais, que estávamos há um mês atrás. Beleza, até aí tudo bem. E agora, Open Interest, que é a grana que está lá injetada nos futuros, nas altcoins, que é essa grana que movimenta o preço, essa grana que traz a volatilidade dos ativos, a gente tinha lá no início do mês, dia 27/9, quase 30 bi. 29 bi 881 milhões. E aí veio aumentando, veio aumentando até chegar no dia do grande flush ali, né? A grande queda do mercado, em 34 bi. Depois da queda, derreteu 8 mais 4, 12 bi, né? Voltou com 22 bi. Esses 22 bi ficou em 23, 24, veio passando os dias, né? 22, 23, 22, 21. Então, atualmente, a gente está com 25 bilhões de dólares de operantes em Bitcoin nas altcoins.
Binance, dados Binance aqui, tá, galera? Pra gente pegar a referência do mercado. Então a gente está. Olhem agora vamos começar a unir os dados. A gente tinha uma quantidade de trades de 142 milhões de trades. Estamos praticamente próximo à mesma quantidade, 151 milhões. Mas temos um Operints mais baixo, 4 bi abaixo. 4 bi abaixo. Então, isso vai conectar e fazer sentido com isso aqui, galera. Porque também a gente tinha 498 moedas, dia 27/9. Já chegando no dia 26/10, temos 527. Então, tenho mais ativos para dividir o mesmo dinheiro. Isso que vocês têm que entenderem, que aqui nas altcoins é um rodízio de dinheiro, né? A grana faz o rodízio, vai para aquela moeda para liquidar, capturar alguma liquidez ali e depois já está em outra, né? E aí, o RSI acima de 60 no diário, que ali não é o 60 é começando a pegar força, né? A gente tinha lá no dia 27/9, 29 moedas. Hoje a gente tem 24 moedas. Temos menos moedas aquecidas, tentando aquecer aí no diário. Já com a RSI abaixo de 40, perdendo a sua força, a gente tinha 175 lá no dia 27/9 e a gente tem um pouco menos agora, 140. Aqui foi quase todas, né? No dia do dump ali, 434, depois veio diminuindo. Veio perdendo força aqui. Beleza, galera? Tranquilo? Se não entendeu, volta essa partinha do vídeo e revê de novo. E aí, nessa tabelinha da direita, eu tenho os mesmos dados, só que agora eu tiro BTC, Ethereum, BNB, Solana e XRP. E aí eu pego todas essas outras altcoins. Então, notem que lá no dia 27/9 eu tinha 134 milhões de trades. Eu tenho praticamente a mesma, teve o dump aqui, né? Ligaram os robôs fortes de novo. Eu tenho praticamente a mesma quantidade de trades, 136 milhões. Agora, vamos ver a diferença do Open Interest dessas altcoins. Tirando BNB, Ethereum, Solana, XRP e BTC. Então, eu tinha lá dia 27/9, há um mês atrás, mais de 9 bilhões de operintes, onde hoje eu tenho 6 bi e meio. Então, muitas altcoins perderam muito operintes. Muita gente liquidada, eliminada do mercado. Menos grana e tenho de novo mais moedas para dividir o bolo. Eu tinha 493 altcoins lá e hoje eu tenho 522, onde a quantidade de trades é a mesma praticamente lá, com operintes menor. Eu tinha lá no lá dia 27/9, tirando BTC, Ethereum, BNB, Source, RP em todas essas outras altcoins, 29 moedas com RSI acima de 60, querendo ganhar força. Hoje eu tenho menos, 24. Eu tinha com RSI abaixo de 40, 175. Hoje até eu tenho menos, 140. De novo, galera, então o que vocês têm que entender com essa análise macro aqui aprofundada de trades, operintes, quantidade de moeda, RSI acima de 60 e RSI abaixo de 40, que o mercado está tentando se recuperar, as altcoins estão tentando se recuperar. E é por isso que, né, só para finalizar essa parte aqui, eu quero mostrar outra coisa para vocês. Aqui a gente até fez um gráficozinho aqui, são os 30 dias do mês. E aqui eu tenho os trades, né? E aqui eu tenho o Operints. Essa linha laranja é o Operints, que ele desceu muito, né? A quantidade de trades estava alta aqui. E agora eu tenho, né, o Operints subindo um pouco aqui. E os trades, eles vêm diminuindo, né? Então, a gente vê o cruzamento aqui dos trades com o Operints. Na verdade, esses dois têm que andar como se fossem andarem juntos, né? Onde eu tenho mais trades, eu tenho mercado aquecido. Onde eu tenho mais injeção de Operints, eu também tenho um mercado, mais interesse de players no mercado, um mercado mais aquecido. Então, a percepção que temos que ter aqui, os pontos são o seguinte. Mercado ainda está se recuperando e altcoins com baixo operintes é que estão performando. E isso tem um porquê. É mais fácil a exchange
trabalhar em cima dessas altcoins com menos operantes para dar uma roupagem no mercado que as altcoins estão aquecidas. Essa que é a sacada aqui, galera. Mas para quem não tem muito conhecimento, vai ali operar uma altcoin com 2 milhões de operantes, achar que vai estar operando Solana, XRP, e aí tá com uma chance alta de perder grana. Mas, Fênix, eu vi uma moeda com baixo operante que subiu muito. Sim, pode acontecer. Ela precisa pouca injeção de dinheiro para subir muito. E vem acontecer nesses últimos dias. Mas uma sobe e aí 20 são armadilha. Então, é um momento de mercado que tem que ter uma percepção muito apurada sobre isso para ficar esperto. Só que na Encryptos, né, a gente usa essa nossa ferramenta aqui, que é o painel Encryptos, a gente consegue ter essa percepção de todas as altcoins ao mesmo tempo e ter essa percepção de altcoins com operantes mais baixo que ali estão performando nos indicadores pertinentes que a gente usa aqui. Por exemplo, a gente tem um indicador aqui que é o exponencial BTC, que ele vai me mostrar a moeda que está mais forte que o BTC naquele momento. E aí, se eu tenho mais conhecimento profundo, eu consigo entender que eu tenho Flock, XNY, VUV, Puffer, que estão fortes contra o BTC, esse forte, mas são moedas que têm operantes mais baixos. Então, eu tenho que ter todo o cuidado para ir me expor ou me posicionar num ativo como esse. Lembrando, é um ativo que pode subir num tiro e voltar no outro, mas é um ativo que pode performar 50, 100, 200, 300, 500, não sei quantos por cento. Por quê? Porque ele pode iniciar um movimento com pouco operante, a exchange move esse ativo para dar a impressão de mercado aquecido, ele está movendo moedas com operantes mais baixos. E aí muita gente pode chegar tentando a venda, tentando short naquele ativo, ficar preso ali, não aceitar perder, e aquela moeda passar algumas horas, dias ou semanas subindo. Esse entendimento que vocês têm que ter sobre as altcoins aqui. E para você que quer ter esse entendimento que eu passei ali naquela planilha, né? Entender os conceitos da Encrypts mais a fundo, operantes, liquidez, trades, todo o conceito da Encrypts. E também ter o acesso a essa ferramenta fantástica aqui 24 horas, tanto no seu computador ou no seu celular. Eu te convido a vir fazer parte do projeto Encryptos Membros. É um canal no Telegram onde eu faço lives 2 vezes na semana, ensinando todos os nossos conceitos, tirando dúvidas ao vivo, ensinando aqui os conceitos do painel, variáveis do painel, como fazer a leitura e movimentos do mercado com o painel, explicando conceitos criados pela Encryptos, como o conceito do reset. Eu vou deixar o link de informações do Encryptos Membros aqui acima do vídeo, também na descrição do vídeo. Se ainda ficarem com alguma dúvida, pode me chamar no meu perfil pessoal do Telegram, galera. E aí, ao mesmo tempo que essas altcoins que têm operantes baixos, elas estão aparecendo, e isso gera também oportunidades, galera. Entendam. Volatilidade é oportunidade. Na realidade, volatilidade é risco para quem não sabe o que está fazendo. Para quem não entende todo esse contexto que eu trouxe aqui no vídeo para vocês, aí sim a pessoa vai estar no risco, porque ela não sabe o que está fazendo. Ela pode chegar muito atrasada aqui numa moeda que já está voltando. Ela não entende onde a moeda saiu, de onde ela arrancou, onde ela está acumulando, onde tem liquidez, se ela está com muitos trades, se ela está forte contra o BTC, onde tem acumulação. A gente tem um indicador aqui no painel que é o Range Level, que mostra onde tem as acumulações. A gente tem o Trades Level, que mostra onde os robôs estão atuando com mais força. A gente tem indicadores futuros aqui, me mostra a injeção de operantes, a queda do long. Temos RSI aqui do minuto ao diário e o exponencial BTC, que eu considero um indicador fantástico aqui. E a gente consegue ter um parâmetro aí do quão forte ou fraca a moeda está contra o BTC, né? Como se fosse no par BTC. E aí eu consigo identificar a moeda forte daquele momento. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem aquele likezão para fortalecer o canal. Comentem aqui embaixo também o que vocês acharam desse relatório, qual a percepção que vocês estão tendo do mercado nesse momento nas altcoins. Mas lembrando também, galera, que na minha percepção, esse é o melhor momento para a gente monitorar aí altcoins que, se o Bitcoin continuar ali tentando subir e a dominância começar a corrigir, vai gerar muitas oportunidades aqui, porque muitas ainda estão no fundo e muitas altcoins que eu tenho visto têm bastante liquidez para cima.
Obrigado para quem ficou até o final e nos vemos no próximo vídeo.